Você vai achar isso absurdo, mas o sucesso não exige esforço. Sim, eu disse isso, não exige esforço, exige decisão. E a maioria das pessoas passa a vida toda se esforçando para vencer, quando tudo o que precisavam era agir com clareza. Você já se sentiu preso, mesmo tentando de tudo? Já teve a sensação de estar ocupado o tempo inteiro, mas sem sair do lugar? Isso não é coincidência, é programação mental, eu sei disso, porque eu vivi isso. Você já parou para pensar em como começa o seu dia? Não parece, mas os primeiros minutos depois que você acorda moldam completamente o rumo da sua vida. E não é exagero. Eu aprendi isso com Earl Nightingale, meu grande mentor. Ele dizia: Bob, os primeiros 5 ou 10 minutos de um dia provavelmente vão ditar como todo o resto vai acontecer. Eu ouvi aquilo e confesso, no começo não dei muita atenção, mas depois de um tempo percebi, ele estava absolutamente certo. Veja, a maioria das pessoas desperta com um despertador irritante, já pega o celular, se afoga nas redes sociais, nas mensagens, nos problemas do trabalho, nas notícias negativas. Tudo isso nos primeiros instantes da manhã, e isso já coloca a mente num estado de ansiedade, de pressa, de escassez. Sem perceber, você começa o dia inteiro reagindo, ao invés de criar. Já acorda no piloto automático, vivendo como se tivesse que apagar incêndio o tempo inteiro. Mas e se você mudasse isso? E se, nos primeiros minutos do seu dia, você decidisse pausar? Fechar os olhos, respirar fundo e imaginar quem eu quero ser hoje, como eu quero me sentir, o que eu quero construir? É aí que começa a mágica. Foi exatamente isso que eu passei a fazer. E posso te contar, minha vida nunca mais foi a mesma. Antes de qualquer coisa, antes de olhar e-mails, notícias, compromissos, eu paro. Eu fecho os olhos e visualizo. Eu me coloco na frequência do que eu quero, não do que eu tenho que enfrentar. Porque tudo no universo funciona por vibração. Você atrai o que está em sintonia com o seu estado interno. E se você começa o dia se sentindo pressionado, ansioso, correndo, adivinha o que o dia vai te devolver? É por isso que esse pequeno ritual matinal é tão poderoso, porque ele te reconecta com o seu verdadeiro poder. Ele te coloca na posição de criador, não de vítima. E veja, não precisa de mais de 5 minutos, só 5 minutos. Mas esses 5 minutos podem ser a diferença entre um dia produtivo e um dia improdutivo, entre um dia de crescimento e um dia de sobrevivência. Agora pense comigo, quantas vezes você já se sentiu esgotado logo no começo da manhã? Quantas vezes você acordou e já se sentiu sem energia, como se o mundo fosse pesado demais? Isso não tem nada a ver com o corpo, tem a ver com a mente. A sua mente foi programada para pensar primeiro nos problemas. E o que você foca expande. Tem um padrão aí. E talvez você nunca tenha parado para enxergar. Mas pensa só, e se você usasse esse momento, esse pequeno espaço entre o sono e a vigília, para programar a si mesmo de forma diferente? Você acordaria com mais propósito, com mais clareza, com mais coragem. Porque ao invés de ser empurrado pelo dia, você escolheria empurrar o dia na direção certa. Uma vez eu estava passando por um momento de grandes mudanças. Eu precisava tomar decisões difíceis. Existia muita pressão. E todas as manhãs, ao acordar, minha mente queria me jogar no medo, na dúvida, na preocupação. Mas aí eu lembrava do que o Earl me ensinou. E eu escolhia parar, respirar, focar na imagem de como eu queria que tudo aquilo terminasse. E aos poucos, as soluções começaram a aparecer. Não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei a forma como eu entrava no mundo a cada manhã. E a ciência já provou que o cérebro está mais plástico ao acordar. Ou seja, mais moldável, mais receptivo, mais sensível ao que você insere nele. Estudos da UCLA mostraram que as primeiras atividades do dia moldam seus circuitos neurais. É como se você escrevesse o roteiro de quem vai ser todo santo dia.
Então me responde com sinceridade. Você escreve seu roteiro ou outra pessoa faz isso por você? Tenho um desafio para te fazer, simples e poderoso. Por 7 dias, ao acordar, não toque no celular por ao menos 10 minutos. Sente-se com você mesmo, respire fundo, pergunte qual é sua intenção para o dia. Visualize a vitória e sinta gratidão como se já tivesse acontecido. Se fizer isso por uma semana, você vai notar a diferença. E se continuar por 30 dias, não vai querer mais começar o dia de outra forma. Você tem a chave, sempre teve. Só precisa lembrar de usá-la logo ao acordar, sem cair na armadilha do vou tentar. As pessoas dizem, vou tentar começar um projeto, mudar de carreira, acordar mais cedo, mas tentar não muda nada. Ou você faz, ou não faz. Tentar é uma armadilha que te paralisa, enquanto você acha que está se movendo. É ilusão de progresso. Lembro quando pedi numa palestra para alguém tentar levantar da cadeira. Ela levantou e eu disse, você levantou, mas eu pedi para tentar. Ela sorriu, entendeu a mensagem. Não existe tentativa, existe decisão. E toda decisão real é acompanhada de ação concreta. Você pode estudar por anos, ler 1000 livros, fazer planos, mas enquanto isso for só preparação sem ação real, você permanece no mesmo lugar. É como alguém que arruma as malas a vida inteira, mas nunca entra no carro para viajar. Só quando age é que o mundo começa a te responder. A preparação tem valor, sim, mas só se for seguida de movimento. Pense nas ideias brilhantes que teve, mas nunca executou por pensar e planejar demais. Enquanto você hesita, alguém com menos talento, menos preparo, mas com mais atitude, age e conquista o que poderia ter sido seu. Vi isso muitas vezes. Gente com potencial enorme paralisada pelo medo do erro, do fracasso, do julgamento, da insuficiência. Mas o medo nunca some de vez. Você precisa aprender a agir com ele ao seu lado. Ele é sinal de que algo importante está próximo. Se aprender a transformar esse medo em combustível, ninguém te para. Foi isso que fiz quando deixei o setor de seguros, onde ganhava cerca de R$150 mil por ano. Mesmo com estabilidade e salário alto, mergulhei no desenvolvimento pessoal. Muita gente disse que eu era louco, que era arriscado demais. Mas eu senti que era a hora e agi. Não esperei estar pronto, nem esperei tudo fazer sentido. Eu decidi. Eu confiei na visão e fui, e foi essa decisão, e mais ainda essa ação que mudou tudo na minha vida. Se eu tivesse esperado o momento perfeito, ainda estaria esperando. O segredo não está em algo grandioso, está em começar agora. Dê o primeiro passo, mesmo pequeno, porque é no movimento que você ganha clareza, não no ponto de partida. À medida que avança, o caminho se revela. Dados da Universidade de Colômbia mostram que ações pequenas e consistentes têm mais impacto a longo prazo. Agir todos os dias com passos simples é mais poderoso do que esperar a grande virada. Não agir também é uma escolha, com o custo do arrependimento. Então me diga, o que você está adiando? Qual sonho ainda está no papel esperando você estar pronto? A vida não espera ninguém. Você não precisa estar completamente preparado. Só precisa estar comprometido e dar o primeiro passo para colocar tudo em movimento. Porque uma vez que você entra em ação, o universo começa a conspirar a seu favor. Mas ele só responde à ação, nunca à espera. Existe algo grandioso dentro de você, mas isso só floresce com o movimento. É hora de parar de planejar e viver o que você nasceu para ser. Você já viu gente se matando de trabalhar e ainda assim mal conseguindo pagar as contas? Talvez seja o seu caso agora. Isso nos leva a uma pergunta necessária. Por que tanto esforço não traz o resultado merecido? A resposta não está na falta de trabalho. Está na falta de alinhamento interno. O corpo se move, mas a mente vibra na escassez. Esforço com a frequência errada atrai escassez. Tudo no universo funciona por frequência, e você atrai o que está em sintonia. Pensamentos recorrentes criam sua programação interna. Seu corpo obedece à sua mente, mesmo sem perceber.
O mundo externo espelha seu mundo interno. Conflito interno gera caos externo. Durante anos eu vivia nesse conflito. Ganhava dinheiro, mas não retinha. Sempre surgia uma emergência, um gasto, uma nova queda. Achava que o problema era o mundo, até perceber que era minha mente que não sustentava a prosperidade. Tudo mudou quando mudei minha imagem mental. Parei de me ver como alguém tentando sobreviver e comecei a me enxergar como alguém que já havia vencido, agindo como bem-sucedido antes dos resultados. E não estou falando de fingir, estou falando de transformar a raiz da sua identidade para sustentar a vida que você nasceu para viver. Tem um estudo famoso da Universidade de Yale que mostra que emoções ligadas à abundância ativam áreas do cérebro associadas à criatividade e decisões de longo prazo. Enquanto isso, emoções de escassez, como medo, ansiedade e insegurança, ativam centros de sobrevivência e te mantêm preso ao ciclo do imediato. Quando você muda sua vibração mental, ativa partes diferentes do cérebro, começa a enxergar soluções, a perceber oportunidades onde antes via obstáculos. E o mais curioso, as pessoas percebem essa mudança. Você atrai clientes, conexões e caminhos que antes pareciam invisíveis e tudo começa a fluir. Mas isso exige coragem. Muitas pessoas se apegam à escassez como identidade. Eu sou assim, na minha família sempre foi difícil, a vida nunca foi fácil. Elas foram programadas para sobreviver, não para prosperar. Mas isso é verdade ou apenas uma história contada tantas vezes que você acreditou? Você não precisa repetir a história da sua família. Não precisa viver no modo de sobrevivência. Você pode mudar a frequência e reorganizar tudo ao seu redor. Lembro de uma enfermeira que fazia 3 turnos por dia. Vivia exausta e endividada. Ela se sentia presa, mas tudo mudou quando ela entendeu o poder da mente. Ela passou a usar afirmações, visualizações e agir com base na imagem de quem queria ser, e não de quem achava que era, e isso transformou sua vida. Em poucos meses foi promovida, abriu um pequeno negócio e conseguiu, pela primeira vez em anos, economizar uma quantia que hoje equivaleria a cerca de R$20 mil. Isso não é mágica. É física, é neurociência, é consciência. Se você quer mudar o que está fora, comece mudando o que está dentro. Tudo começa com uma decisão, com um compromisso, com uma nova identidade, com a escolha de viver de dentro para fora, porque a vida segue o que você acredita. Tudo ao seu redor foi, um dia, apenas uma ideia. Esse celular, essa tela, essa cadeira, tudo começou na mente de alguém com uma visão. Mas ideias por si só não têm valor. O que gera transformação é a ação. Talvez você já tenha sentido uma ideia brilhante no peito e deixou ela morrer. Milhões de ideias morrem todos os dias por falta de ação. E mais triste ainda é quando alguém sente algo grandioso dentro de si e ignora por medo de fracassar. Mas ele só se revela como uma grande oportunidade depois que você diz sim e age, porque muitas pessoas geniais travam por medo disfarçado de perfeccionismo. Elas querem ter certeza de que tudo vai dar certo antes de começar, mas isso é impossível, porque só se descobre o que funciona quando se começa. Lembro quando surgiu a ideia de criar uma plataforma com vídeos diários para começar o dia com a mentalidade certa. Simples, mas poderosa. Mesmo assim, ouvi que talvez não funcionasse, que ninguém assistiria, que era conteúdo demais, mas eu fui em frente e agi. Essa decisão ajudou milhares de pessoas ao redor do mundo a reprogramarem a mente logo nas primeiras horas da manhã. Tudo porque eu decidi agir sobre uma ideia. Então, quantas vidas você poderia impactar se deixasse de lado o medo e começasse agora? Há uma frase que gosto muito: ideias são baratas, mas quem age sobre elas vale muitos milhões de reais. Porque enquanto você pensa, alguém age. Enquanto você duvida, alguém começa. Enquanto você espera, alguém vive o que você sonha.
Não falta ideia boa. Falta compromisso em transformar pensamento em realidade. E quase sempre o que trava não é tempo, dinheiro ou conhecimento. É a falta de confiança. Mas você já tem tudo dentro de si. E se ainda não tiver, o movimento vai te dar porque é no processo que você cresce. A ciência confirma. Estudos da Universidade Stanford mostram que a ação precede a motivação na maioria das vezes. Ou seja, não espere se sentir pronto para começar. Comece, porque o ato de começar gera a motivação que você achava que precisava antes. O maior sabotador dos seus sonhos é o hábito de pensar demais e agir de menos, esperando condições ideais que nunca chegam. Você não precisa de mais validação, tempo, dinheiro ou preparo. Só precisa assumir o que nasce dentro de você e dar um passo, mesmo que imperfeito. Quando você honra uma ideia com ação, o universo responde como se dissesse: você está pronto, e o mundo começa a se mover ao seu favor. O que fará com as ideias de hoje? Vai deixá-las se perder ou vai dar vida a elas e permitir que transformem o seu destino? A escolha é sua. Ação é a ponte entre o que você pensa e o que você vive. E se você não agir, nenhum sonho ou ideia brilhante fará a diferença. Mas quando você decide agir com intenção, alinhado com quem quer ser, tudo ao seu redor começa a mudar profundamente. Se algo dentro de você se moveu, é porque está pronto para subir mais um degrau. O próximo vídeo já está na tela. Clique e venha comigo. Vamos continuar essa jornada juntos e eu te prometo, você vai sair de lá 1% melhor do que é agora. Obrigado por me acompanhar até aqui.